Nós, mulheres negras, somos a vanguarda do movimento feminista nesse país. Nós, povo negro, somos a vanguarda das lutas sociais deste país, porque somos que ficaram sempre para trás, aquelas e aqueles para os quais nunca houve um projeto real e efetivo de integração social. Essa é a frase da filósofa, escritora, ativista do movimento negro brasileiro e diretora do GELE 10, o Instituto da Mulher Negra, Sueli Carneiro. Vocês vão entender porque eu comecei com essa frase hoje. Oi, gente, aqui é o Afro Leituras, podcast de indicação, discussão e leitura de autores negros e negras. Hoje é o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Também é o Dia da Mulher Negra no Brasil. Por isso, esse episódio é uma homenagem às mulheres negras escritoras da América Latina, em especial a primeira mulher negra a publicar um livro no Brasil e possivelmente em toda a América Latina, Maria Firmina dos Reis. Mas antes eu vou falar um pouquinho sobre a data de hoje. Apesar de eu ter algumas críticas ao termo mulher latino-americana, mulher negra latino-americana, pois eu acredito que as pessoas negras não são latinas, já que o latim é uma língua, uma origem que vem da Europa e da colonização, né? E acredito que não cabe muito bem, mas eu sei como é importante a homenagem, principalmente quando ela abarca políticas públicas, né? A data também é o Dia da Mulher Negra no Brasil, né? E o Dia Nacional de Teresa Benguela. E é lei há 10 anos, desde 2014 no Brasil. Falar um pouquinho de Teresa Benguela. Teresa Benguela foi uma mulher negra quilombola no século XVIII. Foi líder do quilombo do Piolho ou Cariterê, no atual estado do Mato Grosso, basicamente entre a divisa com a Bolívia. Seu nome Benguela demonstra sua origem do reino de Benguela, que é a atual província de Benguela, no oeste de Angola. 25 de julho é a data de seu falecimento, pois não se sabe o dia certo do seu nascimento. Nesse mês de julho, as mulheres negras também em todo o Brasil organizam um mês dedicado a essa temática das mulheres negras, que é conhecido como Julho das Pretas, que está acontecendo aqui também em Sergipe. Depois eu percebi que o Afro Leituras desse mês está bem em Julho das Pretas, pois só foi indicado leitura de escritoras negras. E não foi nada intencional, eu percebi escrevendo esse episódio. Além disso, né, esse mês também é comemorado o Dia da Mulher Africana, que é no dia 31 de julho da próxima semana. E aí, vocês acham que cabe um episódio? Tava pensando em Chimamanda, mas ainda não tenho certeza. Mas vamos agora para a nossa indicação de leitura, né? Eu pensei em muitas autoras para fazer a homenagem no dia de hoje. Inicialmente eu pensei em Lélia Gonzalez, depois Sueli Carneiro, Carolina Maria de Jesus, mas acabou que eu escolhi Maria Firmina dos Reis, porque já tem um tempo que eu vim enrolando de ler essa autora e eu entendi que seria a escritora ideal para falar no dia de hoje, pois ela é pouco retratada, né? Muita gente não sabe quem é Maria Firmina dos Reis, apesar da sua importância, né? Ela nasceu no estado do Maranhão e foi uma escritora, professora, intelectual do século XIX. Seu livro, Úrsula, foi publicado em 1859. Além de Úrsula, a autora tem diversos contos, como Gopeva, A Escrava e Cantos à Beira-Mar. Hoje eu vou falar um pouquinho de Úrsula e sobre o conto da Escrava também. Em 1880, uns fatos curiosos aqui sobre Maria Firmina dos Reis. Em 1880, ela fundou a primeira escola mista entre homens e mulheres no Brasil, né, meninos e meninas, porque só havia escolas separadas. E em 1888, ela compôs o hino da libertação dos escravos no Maranhão. O melhor, assim, é que todas as obras delas estão disponíveis no domínio público, então vocês podem procurar o nome da obra que elas estão disponíveis.
mas eu tô colocando numa lista lá no link da bio do Instagram. Mas vamos pro resumo. Eu vou falar brevemente de Úrsula, pois eu ainda não terminei o romance. E depois eu posso fazer um episódio específico só sobre Úrsula. Nesse episódio eu vou falar também de outra obra que é intitulada A Escrava. Mas vamos para um breve resumo de Úrsula. Úrsula é o primeiro romance abolicionista de autoria feminina no Brasil, lançado antes mesmo de obras sobre mulheres bem mais divulgadas na literatura brasileira, como Iracema, Lucila, José de Alencar, que é tão divulgado que se passa na escola, em aulas de literatura brasileira, e ambas foram lançadas depois de Úrsula, que também é o retrato de uma mulher no Brasil. No prólogo do livro, a autora lança essas palavras, que retratam a dificuldade de uma mulher publicar naquele período. Sei que pouco vale esse romance, porque é escrito por uma mulher, e mulher brasileira, de educação acanhada e sem o trato e a conversação dos homens ilustrados que aconselham, que discutem, que corrigem, com uma instrução misérrima, apenas conhecendo a língua de seus pais e pouco lida, o seu cabedal intelectual é quase nulo. Esse trecho ela fala assim sobre a dificuldade, mas mesmo assim ela insiste em publicar, até faz uma simbologia desse livro sendo como um filho, uma mãe com um filho, né? E esse desejo de escrever. E no final do prólogo, ela incentiva a publicação de mais mulheres. As obras de Maria Firmina dos Reis eram bem assim audaciosas para o século XIX, pois ela se opunha frequentemente contra a escravidão, né? Eu sei que a gente lembra mais de Castro Alves, como abolicionista, mas a gente tinha uma mulher negra antes mesmo do navio negreiro, retratando, né, posicionando frentemente contra a escravidão. O romance Úrsula acontece em Maranhão, no período da escravidão, e narra a história de amor entre Úrsula e Tancredo, que são personagens brancos. E a paixão entre eles enfrenta diversos problemas na época. A trama também dá ênfase a alguns personagens negros, como Túlio e Susana, né? É um romance bem romance. O romance inaugura uma forma diferente de falar do abolicionismo, isso é verdade. Porque naquela época era comum a falar sobre abolicionismo, tanto nos jornais como em livros, com justificativas econômicas e também o Brasil está atrasado em relação a outros países, evolução dos direitos do trabalho, né, que a escravidão estava ultrapassada, então era necessário outra forma de trabalho, né? Mas excluía o lugar do escravizado, né, a fala, a dor, durante esse período. E a Maria Firmina dos Reis, ela traz isso. Por exemplo, num trecho de Úrsula. O sangue africano refervia-lhe nas veias. O mísero ligava-se à odiosa cadeia da escravidão. Assim é que o triste escravo arrasta a vida de desgostos e de martírios, sem esperança e sem gozos. Então, né, ela colocando a odiosa cadeia da escravidão e várias outras trechos que ela demonstra, se posiciona assim frentemente contra a escravidão, como abolicionista. E assim como no Conto da Escrava, que eu percebo isso mais forte, que é de 1877, a autora se posiciona em vários trechos, por exemplo, por qualquer modo que encaremos a escravidão, ela é e será sempre um grande mal. Lei, essa está na primeira página. Lei que infelizmente ainda perdura, lei que garante ao forte o direito abusivo e execrando de oprimir o fraco. E maldição sobre a opressão, maldição sobre o escravocrata. Vários trechos desse conto, ela está falando sobre a escravidão, né? Sempre como um grande mal
né, sobre essa lei que perdura. E a trama desse conto é contada por uma mulher branca abolicionista. Novamente, assim, ela coloca o personagem principal como sendo branco, só que dá muita ênfase para personagens negros, né? Então a trama é contada por essa mulher branca abolicionista. Inclusive no conto ela fala de várias sociedades abolicionistas, como a do Rio de Janeiro, a do Brasil, e que estaria criando uma no Maranhão. O enredo se passa no Maranhão também, né? Eu acredito, pelo que entendi, em que essa mulher está na praça descansando, tinha chegado há poucos dias de outro lugar e estava esperando seus criados e não escravos, ainda que a relação de criado seja problemática. Quando ela está descansando, de repente aparece uma mulher negra machucada correndo, né? E ela meio que ajuda essa mulher a se esconder. Depois, em seguida, aparece um homem procurando essa mulher e fala que essa mulher está fugida da fazenda, e ela aparece com muita raiva. E em suas palavras, a mulher é doida, porque vivia fugindo. E aí vai falar um pouco sobre como essa mulher é doida porque vivia fugindo da escravidão. E aí, esse é um breve resumo do começo, porque se eu falar o conto todo, vocês não vão ler, né? E é um resumo sem tanto spoiler, né? Eu acredito, assim, que a literatura dela é muito significativa no Brasil, pois a obra retrata, assim, sem medo, o período escravocrata nas suas duras penas. E eu entendo que há um movimento, que não é só atual, que existia também naquele tempo, de apagar o período da escravidão dos livros e romances, até mesmo os que não são de ficção, com o argumento de que foi uma vergonha que temos que apagar da história do país. Mas eu não concordo com isso. Eu acredito que esse apagamento é o que demonstra como é fácil para uns apagar esse período e negar todas as heranças materiais e simbólicas que uns herdam sobre esse período e fingem não herdar, né? Quase cerca de 400 anos. A obra, ela também acontece em um período, né, ali no século XIX, de diversas teorias de inferioridade e superioridade racial. E outro traço marcante que eu notei é que a personagem Joana, que é essa mulher negra que estava fugindo, demonstra conhecimento do seu passado africano e indígena. Isso também é percebido em personagens do livro Úrsula, Susana, por exemplo. Apesar desses escritos, né, dessa obra que eu falei, Úrsula, A Escrava e outros contos que falei acima, ela também publicou em vários jornais. Maria Firmina dos Reis faleceu em 1917, aos 92 anos, sem nenhum reconhecimento das suas obras. Foi somente na década de 1970 que seu primeiro romance, Úrsula, foi republicado por José Nascimento Moraes Filho. Então ela ficou aí mais de 100 anos apagada da história. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, mesmo na simplicidade, assim, do podcast. Essa foi uma indicação e homenagem a essa escritora tão importante da literatura brasileira e que, infelizmente, é muito apagada ainda. Acredito que não tinha escolha melhor para o dia de hoje do que relembrar os primeiros escritos publicados por uma mulher negra no país. E vocês já leram Maria Firmina dos Reis? O que acharam? Quem gostou e puder seguir e avaliar o podcast aqui no Spotify é importante para que entregue para outras pessoas. Também estamos com o Instagram, em que eu divulgo o podcast e faço outras indicações, que é o @afroleituras também. No Instagram eu coloco também no link da bio uma lista da Amazon de todos os livros indicados aqui no podcast. Mas esse que eu indiquei hoje também está disponível no domínio público. Na semana passada eu coloquei uma enquete de livros no episódio de Beatriz Nascimento, mas esqueci de avisar no episódio. Então eu vou colocar aqui novamente sobre qual livro vocês querem escutar no próximo episódio.
mas eu também estou meio inclinada a fazer sobre o Dia da Mulher Africana. É isso, gente. Essa é mais uma indicação do podcast Afroleituras. Beijos e boa semana!